Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 10 da série sobre o que é lógica. Veremos algumas regras a mais sobre sistemas dedutivos para preparar o terreno para que nos vídeos seguintes vejamos alguns metateoremas. Vamos provar mais regras. Vamos começar com a regra da contração da disjunção secundária. Vamos ver com calma o que isso significa. Nós já temos a regra da contração, que significa basicamente que quando eu tenho alfa ou alfa, eu posso concluir alfa, eu posso contrair a fórmula alfa ou beta ou qualquer que seja. Quando eu digo que se trata da disjunção secundária, quer dizer que eu tenho alguma outra fórmula ocorrendo, no caso alfa, e ela está disjunta com algo que poderia ser contraído, no caso o beta ou beta. E a regra da disjunção, da contração da disjunção secundária, vai dizer que eu posso contrair esse beta ou beta, obtendo, no caso, alfa ou beta, certo? Contrair esses dois betas em um beta apenas. Vamos então agora fazer a demonstração dessa regra. Começamos com a pressuposição, apenas repetimos ela, e agora vamos aplicar a regra da associatividade à esquerda, passando parênteses para o alfa ou beta. Então, usamos a regra da associatividade à esquerda, e agora vamos usar a regra da inversão, certo? Invertemos o beta com o alfa ou beta, e a regra da inversão nós provamos nos vídeos anteriores. E, além dessa regra, vamos aplicar a expansão e vamos adicionar a fórmula alfa a essa fórmula. Veja, vou colocar em letra diferente para ficar claro que essa é a segunda coisa aplicada nessa mesma linha. Nós estamos contraindo as linhas. Agora que a gente está se familiarizando um pouco mais com o sistema dedutivo, a gente pode começar a usar esse traquejo para evitar fazer provas muito longas, certo? Agora, veja, eu tenho a fórmula nesse formato. Se eu inverto ela novamente, agora eu vou ter alfa junto com o beta e depois alfa junto com o beta. Veja, então vou aplicar a inversão, obtendo a fórmula nesse sentido, alfa ou beta, e depois vai ter um alfa ou beta. Se eu aplico a inversão jogando o alfa para frente e depois eu uso associativo para juntar o alfa com o beta, então vamos ter a fórmula dessa forma. No caso, nós aplicamos a inversão e em seguida a associatividade. E agora nós temos duas partículas idênticas, alfa ou beta, alfa ou beta. Posso então aplicar a regra da contração do sistema dedutivo, que nós já sabemos. Nesse caso, vamos obter alfa ou beta, que era aquilo que nós queríamos. Vamos continuar agora provando mais uma regra que pretendemos usar, certo? Estamos provando as regras para construir o nosso castelo de ferramentas para usarmos em coisas mais complicadas e mais avançadas. Então vamos provar a regra da associatividade da disjunção secundária. E nesse caso nós temos algo muito similar à ideia de secundária que usamos no caso passado. Veja, nós temos aqui a fórmula alfa e ela está disjunta com esse complexo de fórmula entre parênteses, que seria beta ou parêntese gama ou delta. Queremos usar a associatividade, mas agora não sobre a fórmula toda, mas sim sobre somente essa partícula, que é a beta ou parênteses gama ou delta. Nesse caso, para obter algo do tipo alfa ou beta ou gama entre parênteses e aí o delta. Nós temos que provar que essa relação vale. Não basta saber que a associativa vale, porque a associativa que nós tínhamos, ela sempre se aplicava sobre a fórmula como um todo. E agora vamos aplicar a associativa para um fragmento da nossa fórmula, certo? E como que vai proceder a nossa prova? A prova desse teorema em particular é um pouco mais longa. Então nós vamos resumir ainda mais o que está acontecendo nessa demonstração. Vamos começar a prova com a fórmula original, que seria alfa ou beta
ou parênteses gama ou delta, e em seguida vamos aplicar a regra da associatividade. Então vamos separar o alfa com o beta. A ideia é ir fazendo esse processo de associatividade várias vezes, invertendo a fórmula, até que nós consigamos aplicar associativo e juntar exatamente o beta com o gama. Vamos ver como isso funciona. Não é muito simples, mas espero que vocês possam acompanhar pelo menos o que está acontecendo e que isso é válido, certo? Depois vamos ter ferramentas que vão simplificar esse tipo de demonstração e vocês vão poder ser capazes de reproduzir essa prova. Mas, por enquanto, espero apenas que vocês possam acompanhar a validade dessa demonstração. Agora, vamos usar o nosso axioma lógico do terceiro excluído aplicado à fórmula alfa ou beta. Então, vamos ter não alfa ou beta ou alfa ou beta, como está escrito aí. E, em seguida, vamos usar a associatividade à esquerda para separar o último beta, o beta que ocorre mais à direita, certo? Então vamos ter não alfa ou alfa, e o beta mais à direita vai ficar separado. Em seguida, eu vou aplicar a expansão e eu vou adicionar a fórmula gama, certo? A ideia é fazer esse processo invertendo as fórmulas e obter duas fórmulas onde vamos fazer a contração no final, certo? Então aqui eu apliquei a associativa e em seguida a expansão. O que nós vamos fazer em seguida? Veja, agora eu vou separar de volta, aplicando a associativa à direita, e vamos obter não, a primeira parte, que é não alfa ou alfa, ou beta ou gama, certo? É isso que nós vamos obter. E em seguida, nós vamos usar de novo a associatividade para separar a partícula inicial, o não alfa ou beta. E vocês vão perceber agora por que nós separamos isso. A ideia é que agora nós vamos usar a regra do corte, certo? Em relação à segunda fórmula do nosso, da nossa sequência de prova. Veja, as duas que nós assinalamos com a marcação em vermelho são onde nós vamos aplicar a regra do corte. Então, a primeira, da primeira fórmula nós vamos ter gama ou delta e da segunda vamos ter o restante da fórmula anterior, que seria alfa ou beta ou gama. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora usar a associatividade, agora estamos fazendo isso na mesma linha para simplificar o nosso processo, e em seguida vamos fazer a expansão à esquerda, fazendo novamente a associativa para juntar o beta com o gama, certo? Estamos fazendo várias operações em uma linha, mas eu espero que seja possível para vocês entender como entender o que está acontecendo e possivelmente reproduzir essa prova fazendo todos os passos necessários. Ela vai ficar só um pouco mais comprida. Na linha seguinte, nós vamos fazer o mesmo processo de fazer a expansão à esquerda e usar a associatividade para introduzir o alfa e depois o delta, certo? Isso sobre a fórmula que ocorre anteriormente. Então, veja que eu anotei em vermelho o que eu fiz de extra, né, que é adicionar o alfa e depois o delta. E agora eu simplesmente repito tudo que acontece na fórmula anterior, certo? Agora com a associatividade. Só que percebam que nós obtivemos duas fórmulas exatamente iguais. E agora, olha para a fórmula original. Nós tínhamos que o delta estava junto com o gama, e agora nessas duas fórmulas iguais, o beta está junto com o gama. Então, aplicando a regra da contração, nós vamos simplificar isso em delta ou alfa ou beta ou gama, com os parênteses como indicados aqui
tela. E vamos agora aplicar, por fim, a inversão e vamos obter a fórmula desse formato. Por fim, aplica novamente a associatividade e obtemos a fórmula que queríamos, que era alfa ou parênteses para beta ou gama e, por fim, com a disjunção com a fórmula delta, certo? Essa prova ela é um pouco mais comprida e, como exercício, eu recomendo que vocês tentem reproduzir todos os passos que ficaram implícitos aqui e façam a prova completa. No vídeo seguinte, nós vamos mostrar que, usando um metateorema chamado o teorema da dedução, a prova desse mesmo teorema pode ficar muito mais simples, pode ser bem mais simplificada, certo? Então, vamos seguir com mais uma demonstração. Nós vamos pular a demonstração da inversão secundária para simplificar nosso vídeo. Nós poderíamos provar, mas vamos assumir que ela vale. Todas essas regras secundárias, elas em geral valem, que seria aplicar a inversão numa disjunção, só que dado que nós temos como contexto uma fórmula alfa, certo? Nesse caso, aplicamos a disjunção secundária. Essa nós vamos assumir que ela vale a partir de uma fórmula alfa ou parênteses beta ou gama. Eu posso concluir alfa, parênteses, gama ou beta, certo? Apenas invertir o que acontece dentro do parênteses. Vamos assumir que essa regra vale e vamos provar por fim, usando tudo isso que a gente fez nesse vídeo até agora, provar uma regra importante, uma ideia importante, que é a conversa do condicional. Conversa que significa quando nós temos um condicional, nós podemos inverter eles, a menos que e para isso, precisamos apenas fazer a negação das fórmulas. Então, por exemplo, se nós temos alfa implica beta, isso é a mesma coisa, e no caso aqui vamos provar só a implicação, que fazer a inversão disso e ter não beta implica não alfa. No caso, vale as duas direções, né? Se nós temos não beta implica não alfa, então podemos concluir alfa implica beta, certo? Então, vamos demonstrar agora essa propriedade e nesse caso vamos usar várias das coisas que provamos até agora, certo? Como, vejam, esse argumento não tem suposições, certo? Está aqui do lado esquerdo do nosso símbolo de consequência, nós não temos nenhuma fórmula e, portanto, nós só podemos começar essa demonstração usando alguma instância do terceiro excluído. Qual vai ser a instância do terceiro excluído que vamos usar? Vai ser exatamente a fórmula alfa implica beta, só que agora com o terceiro excluído aplicado a ela. Certo? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Não alfa ou beta. Lembra, o condicional ele é definido dentro do sistema dedutivo exatamente como não o primeiro ou o segundo, no caso, não alfa ou beta. Então, vamos ter a instância do terceiro excluído aplicado a alfa implica beta. Então, vamos ter a negação dessa fórmula ou a fórmula original, né? O não alfa ou beta. Isso é uma instância do terceiro excluído. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro usar a associatividade, mas percebam uma coisa antes de fazermos isso. Se o último beta que está assinalado aqui com a seta em vermelho, nós pensarmos nele como um não beta, não beta, né, a dupla negação, então parece que nós, se invertermos aqui, teríamos um não beta implica não alfa. Mas precisamos trabalhar um pouco mais aqui. Quem não percebeu isso, não tem problema, a gente vai ver logo a seguir, certo? Mas a ideia é tentar usar a dupla negação aqui. Mas para usar a dupla negação, eu primeiro tenho que deixar tudo separado e o beta à parte. Então vamos usar a associatividade e separar esse último beta.
Então, vamos juntar tudo que acontece antes e deixar o beta de fora. Certo? Aqui eu já substituí na primeira ocorrência do alfa implica beta pelo alfa implica beta, só para saber que a gente quer ele exatamente desse jeito já. Certo? E agora vejam o seguinte. Nós tínhamos, dos vídeos anteriores, provado a regra da dupla negação da disjunção secundária. Então, nós podemos usar aqui a dupla negação e introduzir duas negações na segunda forma, que é no caso, o beta. Então, vamos introduzir a dupla negação, substituindo por não, não beta. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a associatividade de volta, então retornar para o alfa junto com o beta, como na fórmula anterior, só que agora com o não, não beta. E vamos aplicar a inversão secundária. Veja, vamos trocar o não, não beta com o não alfa de posição. E veja, nesse caso, nós temos exatamente a fórmula não beta implica não alfa. Afinal de contas, essa é exatamente a definição do condicional. Então, é não para o primeiro, só que o primeiro, no caso, tem dois nãos, então vai ficar somente um não. Então, não beta implica não alfa. E, novamente, pela definição do condicional, nós temos a negação do primeiro ou alguma coisa. E, portanto, nós podemos substituir a ocorrência desse não e o ou, que está assinalado em vermelho, pela implicação entre esses dois elementos. Então, vamos ter o quê? Vamos ter alfa implica beta, isso implica não alfa, não beta implica não alfa. Eu sei que isso foi um pouco mais complicado e a gente poderia talvez fazer de modo mais simples usando as tabelas de verdade, mas é muito importante se familiarizar com os métodos dedutivos, porque quando estivermos trabalhando com lógica de primeira ordem, com lógicas um pouco mais complicadas, não teremos um método das tabelas de verdade acessível para realizar as nossas demonstrações. Então, nós precisamos ter alguma familiaridade com manipulações de símbolos, certo? É isso. Eu sei que esse foi um pouco mais complicado. No próximo vídeo, nós vamos ver alguns metateoremas que vão ajudar, auxiliar a simplificar algumas dessas demonstrações. Vão tornar essas demonstrações mais naturais, mais automáticas, por assim dizer. Certo? Então, até o próximo vídeo. Tchau.